Chegamos hoje na terceira mensagem e a última dentro dessa série de agosto, sobre o tema o que nós vamos encontrar na jornada da vida. E hoje o nosso assunto é comunidade. Comunidade é uma coisa que a gente vai encontrar ao longo da caminhada da vida. É fato que a gente não consegue viver exatamente sozinho. Vocês acham que dá para viver sozinho? Só você no mundo? Não dá, né? A gente depende uns dos outros para muitas coisas. As cidades são conjuntos de pessoas que se ajudam. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas uma produz o alimento, a outra transporta o alimento, a outra coloca à venda para que eu consiga comer. E isso é só um exemplo simples, coisas bem básicas. Pessoas servem umas às outras o tempo todo. Às vezes a vontade não é servir, a vontade é só ganhar benefício próprio, mas acaba servindo. E às vezes a gente é tentado a achar que a gente pode viver sozinho. Porque ao mesmo tempo em que nós precisamos de pessoas para sobreviver, pessoas também são fontes de alguns dos nossos maiores problemas, ou não. Nós precisamos das pessoas, mas as pessoas nos causam problemas. Tem muita gente que hoje está cercada de pessoas, mas não experimenta algo bom e agradável, como diz o Salmo, porque o fato de estar rodeado de pessoas não é exatamente uma comunidade. É só uma junção de pessoas, muitas vezes individualizadas. Ou algumas pessoas usam essa palavra ensimesmadas, né? Só pensando em si mesmo. E o fenômeno das redes sociais, que é algo novo para a gente, novo na história da humanidade, ele está nos jogando, todos nós, com ainda mais força para dentro dessa individualização, de pensar só em si mesmo. Hoje em dia, cada um forma a sua própria visão de mundo baseado naquilo que vê e que ouve, né? A gente sempre foi assim. Mas o problema é que esse conteúdo que a gente vê e ouve é direcionado para a gente, especialmente para mim, por um algoritmo matemático. Não sei quem já parou para pensar em como as redes funcionam. Eu ainda cresci na geração da televisão, né? Já era um problema. Mas a visão de mundo, o senso comum, os valores, eles eram ditados por quem comandava o principal canal de televisão. Eu sou, como muitos de vocês, da geração Rede Globo, né? A gente sabia tudo que passava na Globo. Era o canal que pegava em todas as casas, em todos os lugares. Sabia os horários dos programas. A principal fonte de informação, para onde a gente olha e diz o que está acontecendo aqui no mundo, nos anos 80, 90, era o Jornal Nacional. Era o que todo mundo assistia. E as famílias se reuniam ao redor da TV, tanto para informação como para lazer. Mas tinha alguém, ou algum grupo, pensando e formando um senso comum geral. Alguém que direcionava o que vai para a mídia, o que vai para as pessoas. Com as redes sociais, quem decide o que os seus olhos vão ver é o algoritmo que entendeu quais são os assuntos que mais te interessam. E esse algoritmo molda a tua rede social, enviando para você sempre um conteúdo que você gosta. A rede entende, se você parar por alguns segundos para ver um vídeo, a rede entende, olha, esse vídeo é interessante, então eu vou mandar mais vídeos parecidos, para fazer com que você fique mais tempo vendo. No fim, sempre foi a guerra por audiência, porque a audiência dá dinheiro, propaganda. Só que isso vai nos dando a sensação de que o mundo é do meu jeito, porque eu começo a ver as coisas que me interessam. E eu acho que todo mundo está pensando igual eu. Não é verdade. Nas redes sociais eu ouço o que eu quero, eu silencio quem eu quero, eu bloqueio pessoas. Isso vai nos dando a sensação de que na vida toda eu posso fazer a mesma coisa. Afinal, eu estou no controle de tudo. Todo o mundo pensa como eu penso. A comunidade é algo muito maior e muito melhor do que uma experiência virtual. Eu sei que alguns estão agora ou depois vendo essa mensagem por meio de vídeo nas redes sociais, mas não é exatamente a mesma coisa de estar aqui. Que tem um encontro pessoal, olho no olho, com pessoas diferentes. Eu sei porque pessoas me dizem isso, às vezes que acompanham a distância, eu queria estar lá, mas eu não posso estar lá, né?
A família Muscop é uma que sempre está conectada com a gente aí, está agora lá em Taquara. Quando a gente está junto com as pessoas, são histórias diferentes, são feridas diferentes, são cicatrizes, alegrias, perdas, que não são exatamente iguais às suas. E até por isso é tão importante a gente estar junto. O nosso foco hoje é o Salmo 133. É um salmo pequenininho, 3 versículos, mas profundo, que nos falam da bênção, da unidade que existe entre o povo de Deus. O autor do salmo, Davi, ele celebra a unidade que vem de Deus como algo que é bom e agradável. É objetivamente bom alcançar essa unidade e é muito agradável experimentar a unidade em torno daquilo que é essencial, que é importante. Não é por acaso que esse assunto da comunidade faz parte dos cânticos de caminhada que nortearam a nossa conversa até aqui. Os peregrinos, quando subiam para Jerusalém, eles não iam sozinhos. Ninguém era mandado assim, olha, você tem que ir sozinho até Jerusalém. Não, eles viajavam em grupos, em comunidades de fé, compartilhando histórias, cânticos, refeições, orações ao longo do caminho. A jornada não era fácil. Tinha perigos, tinha o sol escaldante daquela região, incertezas, né, um pouco de subida, um pouco de descida, o terreno mais íngreme, mas a presença uns dos outros tornava a dificuldade mais leve. E essa não era uma unidade forçada, não era você tem que ir porque é, mas era um dom de Deus, um presente, uma bênção que fluía como o azeite da unção ou o orvalho revigorante. São essas duas imagens poéticas que o Salmo traz. O azeite, o óleo da unção e o orvalho do Monte Hermon. O azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, Arão foi o primeiro grande sacerdote, o sumo sacerdote do povo de Israel. E ele foi ungido com óleo sagrado para servir na tenda da presença de Deus, o tabernáculo. Esse óleo, misturado com especiarias preciosas, era derramado abundantemente sobre a sua cabeça, escorrendo pela barba e pelas vestes. E isso simbolizava a consagração dele para o serviço a Deus. Esse era um óleo raro e caro. E a comunidade, o viver em comunhão, é também algo raro e caro. É o que Davi escreve nesse salmo. Quando o povo está reunido em torno do nosso Deus, é algo valioso, é algo precioso. Experimentar a unidade em meio a tanta desunião é de fato uma coisa muito preciosa, é rara. É especial isso que a gente vive quando a gente está junto. Nos últimos tempos, muitas pessoas tiveram pela primeira vez num culto aqui com a gente. E todos os que vêm a primeira vez, a gente oferece um kit de boas-vindas, que, entre outras coisas, tem dentro dele um vale-café. As pessoas podem marcar um café para conversar. Daí algumas, não todas, algumas decidem tomar um café comigo para conversar, para a gente se conhecer melhor, para compreender um pouco mais sobre a fé, sobre como a igreja está estabelecida, como funcionam as coisas. Por que eu estou dizendo isso? A grande maioria dos que eu conversei no último semestre me diz que está em busca de uma vida comunitária, está em busca de uma comunidade. Muitos me disseram assim, olha pastor, eu estava lendo a Bíblia, né? Ou eu mudei de cidade, ou agora comecei a ler a Bíblia, ou já era daqui, comecei a ler, e senti que eu preciso estar em comunhão com outras pessoas. E isso para mim já é a prova de que aquela coisa assim de que eu leio a minha Bíblia em casa, faço minhas orações e não funciona, porque pessoas que estão lendo a Bíblia estão procurando comunidade, não estão sozinhas. Se a pessoa acha que ela lê a Bíblia sozinha e está bom, provavelmente ela não está lendo. Porque os últimos tempos, quem está lendo me disse, eu li e entendi que eu preciso viver em uma comunidade. Porque mesmo sendo diferentes, a gente precisa uns dos outros. E em seguida aparece uma outra imagem, o orvalho do Monte Hermon. Essa aqui é uma foto do Monte Hermon, é o monte ao norte de Israel, é o mais alto de todos. Na primeira mensagem eu mostrei um mapa, tinha um que extrapolava todos os outros, é aquele. E ele passa boa parte do ano com neve no topo. Está nevado lá. O orvalho do Hermon
que, na verdade, a gente não diria hoje é orvalho, é o degelo que desce das alturas, dependendo da estação do ano, aquece e aquela neve derrete, degela, né? E ele fertiliza as terras ao redor, fornece água, traz vida onde tinha aridez. O próprio Rio Jordão, tão falado na Bíblia, tem as suas nascentes no Monte Hermon. É nesse monte que nasce o Rio Jordão. Sião, que aparece no texto da Bíblia, na poesia hebraica, Sião sempre é Jerusalém, o centro da adoração. E essa imagem geográfica é interessante porque o degelo, o orvalho, viaja de longe para refrescar, para irrigar, para trazer vida ao local sagrado. E na peregrinação, os israelitas vinham de todas as direções, do norte, do sul, do leste e do oeste, convergindo todos para o templo. E a sua unidade, a unidade que eles experimentavam quando se encontravam todos juntos, era algo como o orvalho, refrescante, vital. E aí o resultado, no versículo 3, ali o Senhor dá a sua bênção, ali a gente tem vida para sempre. A comunidade não é apenas um conforto humano, como às vezes os sociólogos dizem que é, mas é o lugar, na teologia, onde Deus derrama a sua bênção eterna. É na comunidade que a gente recebe o dom da fé, já pelo batismo. É na comunidade que a gente vai se alimentando com o próprio Jesus, uns com os outros, no pão e no vinho. E nessa jornada da vida, Deus nos dá a comunidade como uma companhia indispensável para a gente não cair. Ou melhor, para a gente cair e ser levantado, né? E ter alguém para ajudar a gente a se levantar. Assim como os peregrinos encontravam força uns nos outros, nós também somos chamados a caminhar juntos, lado a lado. A vida cristã não é uma trilha solitária, é uma peregrinação coletiva, onde a gente vai se apoiando, vai se encorajando e vamos nos lembrando uns aos outros de que Deus é fiel, de que Ele não deixa a gente sozinho. Pensa um pouco nessa, vamos colocar entre aspas assim, geografia da nossa jornada. Os vales que a gente passa, vales de sofrimento, os montes de desafios, os desertos da dúvida. E Deus vai usando a comunidade para nos ensinar, para desfrutar de algo que é bom e agradável, para nos refrescar e nos dar vida. É na igreja, essa família da fé, que a gente lembra, é sempre lembrado de novo quem Deus é. O Pai que nos criou, que nos adotou depois do pecado, o Filho que nos redimiu, nos resgatou, o Espírito Santo que nos une, que promove essa união. Que às vezes a gente enxerga, às vezes a gente nem enxerga toda essa união. Nos nossos dias, a comunidade é uma bênção um tanto escassa. O viver em comunidade. Porque no nosso tempo, a gente está rodeado de gente por todos os lados. Cidades mesmo vão abrigando multidões. A gente passa por ruas lotadas, ônibus cheios, redes sociais onde muitos amigos se conectam virtualmente. Mas, por outro lado, e paradoxalmente isso, porque a gente está cheio de gente ao redor, o senso de comunidade de verdade está em declínio. Tem estudos recentes que mostram que a solidão é uma epidemia não só do nosso, talvez nem tão forte aqui ainda, mas muitos lugares da Europa, lugares onde a população já envelheceu um pouquinho mais, nós estamos caminhando para isso lá, né? A solidão é uma epidemia. Afeta jovens, idosos, ricos e pobres, não tem quem. Vocês, muitos de vocês talvez vivem assim também em apartamentos vizinhos e que não trocam uma palavra, né? No interior, o vizinho morava a 2 quilômetros de distância. Você sabia tudo, como é que era o nome, quem é que morava lá. Hoje o cara mora a 2 metros de porta a porta. Não sei quem são. Famílias se reúnem ao redor da mesa, mas cada um está imerso no seu próprio mundinho, fissurado no que o algoritmo te mostra. A gente se conecta digitalmente, mas emocionalmente e, quem sabe, até espiritualmente, nós estamos cada vez mais desconectados. A gente vive a época do eu cuido de mim mesmo, eu vou dar conta. Minha jornada é só minha.
E o Salmo 133 nos confronta com uma verdade eterna. A unidade é boa e é agradável, essa união. Por quê? Porque foi Deus quem inventou isso. É design de Deus. Ele nos criou para a comunhão, a sua imagem, um Deus triuno em perfeita unidade. E quando a gente negligencia a vida em comunidade, a gente perde uma bênção que vem do alto. Ali o Senhor dá a sua bênção, quando o povo está junto, quando está em união. A igreja é, na definição, a assembleia dos santos. Não os que são 100% sem pecado, mas os pecadores perdoados, aqueles que Deus declarou santos. Onde o evangelho é pregado, onde os sacramentos do batismo e da ceia são administrados conforme a ordem de Jesus. É nessa comunidade que a gente experimenta graça em ação. E graça em ação é a gente ir perdoando uns aos outros, carregando fardos uns dos outros, crescendo juntos na fé. E aqui entra uma conexão bem interessante com o Evangelho de Mateus 18, que a gente ouviu hoje. Mateus 18, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Um pastor deixa as 99 para buscar aquela que se desviou. História muito conhecida. Mostra que Deus não nos deixa sozinhos. Aquela que se desviou é importante. Deus não nos abandona. Ele nos busca e nos traz para dentro da comunidade de novo. Em seguida, na sequência do texto, Jesus ensina sobre o perdão. Ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai e a sós com ele mostra o erro. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O processo de reconciliação ele é comunitário. Porque se eu quero viver sozinho, quem é que vai dizer para mim que eu estou errado? As redes sociais não dizem. As redes sociais só mostram o que eu quero ouvir. Não me confronta, né? O processo ele é comunitário, envolve conversa, que às vezes é privada, se precisar testemunha, se necessário leva à igreja. Por quê? Porque perdão é a base, perdão é o cimento de uma comunidade de fé. Sem ele, a unidade rui, se desmorona. E Jesus prossegue. Se 2 de vocês concordarem na terra em pedir qualquer coisa, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Às vezes a gente pega esse versículo isolado e diz qualquer coisa que 2 ou 3 concordar, Deus vai fazer. Olha o contexto onde é que ele estava falando isso. De perdão. Se 2 ou 3 concordarem que essa pessoa está perdoada no céu. O perdão que a gente recebe na comunidade, não é esse? Algumas pessoas concordam, sim, somos pecadores. Sim, Deus está dizendo, você é perdoado. E esse versículo carrega uma promessa bem valiosa, é a presença de Cristo na comunidade. Porque não é a multidão anônima que atrai a sua presença, mas é a reunião intencional no seu nome. E nem precisa ser em multidão, né? A menor comunidade é 2. 1 é indivíduo. 2 para a Bíblia já é comunidade. Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos no meu nome. O perdão, então, não é algo que é opcional. Eu escolho se eu quero ou não quero perdoar. É essencial para que a bênção desça. Pode ser que demore tempo. Somos assim, né? Somos demorados, somos pecadores, mas o perdão é essencial. O perdão restaura relacionamentos quebrados. Ele traz vida nova para a comunidade. Porque a comunidade de fé não é perfeita. Vocês sabem disso. Nós somos pecadores, pecadores perdoados. Mas é na comunidade, é ali o ambiente onde Deus opera milagres de reconciliação. A gente vê isso. Às vezes a gente gostaria do milagre de fazer o cara andar, né? O coxo andar, sair, largar a muleta e sair correndo. A gente gostaria de ver isso. Mas existem tantos outros milagres que Deus faz dentro de uma comunidade, fazendo com que relações quebradas sejam restauradas. É ali, na comunidade, que a gente experimenta algo diferente da sociedade. Porque onde a gente convive tem brigas nas redes sociais, tem divisões políticas, tem famílias fragmentadas. Nesses ambientes o perdão é raro. Aqui na igreja ele é mandamento. E ele é bom. E também é dom. Bom e dom. Presente que Deus dá.
Alguém já disse, em algum momento da história, de que a igreja é um hospital para pecadores e não um museu de santos. E é aqui que a gente aprende, dia após dia, a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, sempre, né? Refletindo o perdão ilimitado que a gente recebe de Jesus. Na prática, como é que a gente cultiva essa comunidade? Primeiro, a gente participa da vida da igreja. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, culto. É um momento alto do final de semana, onde a comunidade se encontra, para ouvir o que o Pai tem para dizer para nós. Tem estudos bíblicos, tem grupos pequenos, tem até o salchipão hoje, né? É para a gente conviver, para a gente conversar, para a gente experimentar essa união. Mas não como espectadores apenas. Não só que um produto que está sendo oferecido para que eu possa ouvir. Talvez na internet soe mais assim. Alguém está me fornecendo um conteúdo e eu estou consumindo. Mas a gente precisa viver como peregrinos, que compartilham a jornada dia após dia. Segundo, praticando o perdão diário. Perdão é marca da comunidade. Em casa, no trabalho, aqui, quando alguém erra, a gente precisa buscar reconciliação. Com humildade, lembrando que todos nós somos errantes e perdoados por Cristo. E terceiro, talvez a comunidade seja o antídoto de Deus para combater a solidão. Estender a mão para alguém que está mais isolado, convidar para uma refeição, orar juntos. Comunidade é um dom, é um presente de Deus, mas requer o nosso cultivo. Como em tudo na vida, né? Deus nos dá nas mãos, mas a gente às vezes não faz bom uso dessas coisas. Pensando em tudo isso, hoje eu não termino com para refletir e praticar, mas eu queria terminar fazendo uma oração. Pequena oração, assim como a gente está mesmo. Só junta as tuas mãos, fecha os teus olhos e a gente fala com o nosso Deus assim. Pai do céu, obrigado pela bênção da comunidade. Nos perdoa quando nós nos isolamos ou até mesmo ferimos uns aos outros. Ensina cada um de nós a perdoar como nós também fomos perdoados. Une todos nós na tua graça para que a nossa jornada, a jornada da nossa vida, seja sempre cheia da tua presença. Em teu nome. Amém.